A ideia hoje é de debater um pouquinho aqui as questões envolvendo os projetos e as exigências da sociedade hoje para um ambiente de economia circular. Então a ideia é ouvir um pouco o que o governo federal está fazendo nessa área, o que a CETESB, através do representando o governo do Estado de São Paulo, onde a gente tem hoje uma concentração de 70% das nossas associadas com fábricas ou com atividades no Estado de São Paulo. Então, para a gente é muito importante essa parceria e essa visão do Estado de São Paulo sobre a economia circular. O Pedro vai fazer as honras aqui de conduzir esse trabalho e a gente pede vamos dar preferência aqui ao início com a CIS, que tem aí um compromisso pós-evento aqui já agendado. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença e pela parceria. Pedro. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pela presença aí. Já às 6h30 da tarde eu vou seguir rápido aqui para a gente poder ouvir a Cici. Mas o evento de hoje, ele tem lugar aí já de um desdobramento que a ABIMED fez, né, e segue fazendo, né, dentro das suas diversas iniciativas ligadas ao ISD. A gente teve há cerca mais ou menos de uns 2 meses atrás um evento no qual a gente trouxe já um diálogo a respeito da consulta pública envolvendo a economia circular, especificamente aqui para o nosso setor de equipamentos e dispositivos médicos. Naquela ocasião, a gente teve, então, a presença da Cici, ela já estava conosco naquele evento, e a Live, também lá da CETESB, que o Anselmo está representando hoje aqui. Então, foi um papo muito legal. Acho que de lá para cá aconteceram muitas coisas. A ideia é que a gente atualize um pouco essa conversa e possa entender como a economia circular beneficia o setor e quais são os desafios. Já para deixar uma deixa aqui para vocês, né, a gente sabe que, por exemplo, hoje soube que o Beni, meu sócio, esteve aqui fazendo uma palestra sobre a nova lei de licitações. A gente sabe que o critério de sustentabilidade é trazido nesse novo marco legal como um critério de desempate. Então, quando a gente pensa no setor, por exemplo, né, e nas suas iniciativas de sustentabilidade, pensando até na linha do que se espera do complexo industrial da saúde, onde você vai ter ali reunido diversos players do setor fornecendo para o SUS, invariavelmente a gente vai falar de compras públicas ali, né, e o critério de sustentabilidade vai aparecer. E dentre esses critérios, a circularidade talvez seja um deles, dentre outros que eu sei que a gente vai percorrer ao longo aí da semana. Temos uma agenda cheia aí a respeito de temas ESG. Então fica aqui, eu acho que essa provocação para a gente iniciar o diálogo, e eu queria ouvir então a Cici de lá para cá. Teve a consulta pública, Cici, se você puder comentar como ela foi, né, os resultados e o que vamos ter daqui em diante. Boa noite a todas as pessoas. Eu queria agradecer o convite da ABIMED, ao Jorge, ao Pedro, né, que a gente já tinha se reunido antes, e cumprimentar também o Anselmo. Então, assim, pegando a sua deixa, realmente é muito importante para o governo, porque assim, a gente tem uma política nova de industrialização, né? Uma política de neoindustrialização que está sendo tocada no MDIC pelo nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, e é uma política que quer desenvolvimento econômico, mas sob a ótica também do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento social. Então, tem um foco grande em descarbonização da indústria, mas também torná-la mais eficiente. Então, a gente enxerga a economia circular como uma política que, antes de mais nada, uma política contra o desperdício de todos os recursos naturais, e faz com que a indústria consiga ser mais resiliente e também mais competitiva, porque a gente sabe que o mundo todo está de olho nessas regras de sustentabilidade. Semana passada a gente teve o Fórum Mundial de Economia Circular e tinha várias indústrias. Foi hospedada pela Fiesp, né, pela Casa da Indústria aqui em São Paulo,
para mostrar como o mundo está olhando, de fato, para esse novo modelo de produção. Então, realmente, as compras públicas agora vão ter, sim, cláusulas de circularidade, pensando em bens mais duráveis, em bens que podem ser recondicionados. E aí eu estou falando em geral, não estou falando especificamente da indústria da saúde, mas bens também que sejam recondicionados, remanufaturados, que também usem materiais mais biomateriais ou materiais que são menos que prejudicam menos a natureza, né? Então, assim, desde 2023, com a entrada do ministro Alckmin, a gente tem desenvolvido realmente essa agenda de economia circular. E nós ficamos atrás, né? Tanto a Colômbia como o Chile e vários outros países da América do Sul e do Caribe, eles já tinham avançado nessa agenda. Todos já tinham estratégia, já tinham planos, e a gente não. Então, nesses 2 anos, a gente conseguiu desenvolver essa agenda com muita participação, né? Participação da indústria, no caso, a CNI teve uma participação forte, mas outros segmentos também. E em 2024, em junho, o presidente Lula assinou o decreto da Estratégia Nacional de Economia Circular, né? Dando mais ou menos para vocês mais ou menos como aconteceu. Então, em 2024, foi publicado, foi assinado pelo presidente Lula numa cerimônia, quer dizer, não foi um decreto que foi simplesmente assinado e jogado na internet. Isso quer dizer que é um decreto de suma importância, porque não só envolve a indústria, como também trabalhadores da economia circular. Esse decreto, ele estabeleceu 5 eixos prioritários. O primeiro é do ambiente regulatório, como o Pedro já falou. O segundo é de pesquisa e desenvolvimento e cultura da economia circular. O terceiro trata de manter ou reter o valor dos materiais o maior tempo possível, eliminando os resíduos. O quarto trata de financiamento específico, mecanismos financeiros para a economia circular. E o quinto é uma articulação interfederativa, porque a gente vai precisar muito dos municípios, dos estados e dos municípios para realmente implementar essa política. Então, de junho até dezembro, nós construímos um plano já com a participação de alguns atores, né, da sociedade civil e também de associações empresariais. Lançamos um plano, constituímos um fórum no final do ano, que é o Fórum Nacional de Economia Circular. Esse fórum é composto por 8 entidades da sociedade civil, 8 entidades da sociedade civil que representam empresas e mais 2 de estados e municípios. Ele tem uma composição paritária com os órgãos de governo e as entidades governamentais. No fórum, a gente tem, por exemplo, a Anvisa. A gente tem outros órgãos reguladores, mas um que eu vejo que é bem importante para vocês é a Anvisa. Para que a atuação, não só nesse setor, mas outros, por exemplo, o setor alimentício, o setor de cosméticos, né, tem muita interação, tem muitas regras que precisam ser atualizadas para destravar, de fato, as barreiras da economia circular aqui dentro do país. Então, a gente trouxe essas entidades para trabalharem junto com a gente, para ficar mais fácil a coordenação entre os órgãos governamentais. A gente lançou a consulta pública em março desse ano, de 2025. Tivemos um mês de consulta pública aberta e, nesse um mês, nós recebemos 1.627 contribuições dos vários setores da sociedade, né? Indústria, academia, até do próprio governo. Isso quer dizer que foi uma consulta pública de sucesso, né? Dentro do governo, você tem mais de 1.000 contribuições em um mês só. Quer dizer que você teve uma consulta pública de sucesso, quer dizer que tanto a sociedade como a sociedade em geral estão olhando para esse tema e se importam com esse tema e querem que o governo desenvolva esse tema. Então, a gente teve mais ou menos um mês para analisar todas as contribuições, foi bem complexo. Cheguei a ver as contribuições que foram feitas pelo setor e
assim, foram contribuições que, pelo que eu vi, elas praticamente quase, acho que todas foram admitidas, né? Foi bom ver, porque na conversa que eu tive com o Pedro, naquele outro evento que a gente teve, o que eu comentei lá é que a gente não conhece, a gente é governo, a gente não conhece o detalhe dos setores. Não tem como eu conhecer o detalhe do setor, saber que regras precisam ser alteradas, se a gente for pensar no ambiente regulatório. Então, era importante naquela época, que foi isso que eu afirmei para ele, que a gente recebesse contribuições. Tem que mudar alguma legislação? Qual seria? Ou então a gente tem que se atentar para alguma coisa? A gente tem que tomar cuidado com alguma coisa? Então, eu acho que as contribuições foram muito bem-vindas nesse sentido. Por exemplo, eu não tinha conhecimento da RDC 579 de 2021, tampouco da que fala de importação, que é a de 81 de 2008. Exato. Então, assim, já foram contribuições que fizeram a gente olhar de outra forma. Olha, já existe alguma regulamentação, pode ser que precise ser atualizada. A gente tem que envolver, nas contribuições também comentaram que a gente precisava sempre envolver a Anvisa e o Inmetro, então, para a gente não fazer só essas contribuições. E também pontuaram que ainda não havia legislação da Comunidade Europeia, mas é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, porque eles estão muito à frente da gente, né? Então, assim, foram muito boas as contribuições de vocês para a gente ter um olhar diferente para o setor. Quais são os próximos passos, né? A gente apresentou o plano e o plano foi aprovado pelo Fórum Nacional de Economia Circular. Então, agora a gente vai começar a trabalhar os GTs nesses eixos que eu comentei, o de ambiente regulatório, de financiamento, a parte mais voltada para resíduos, a parte mais voltada para articulação interfederativa. Além dos membros do fórum, é possível que as entidades da sociedade civil, elas solicitem que sejam convidadas manifestem o seu interesse para que sejam convidadas como membros do GT, então, e participando do GT específico. Então, o Plano Nacional, ele está na página, tem a página do MDIC, se vocês colocarem lá, ENEC, né, Estratégia Nacional de Economia Circular, vocês conseguem ver lá as agendas, conseguem ver o plano, conseguem ver outras notícias, e pedir, né, manifestar esse interesse de ser convidado para trabalhar o plano em conjunto conosco. O plano, é importante ressaltar que o plano ele não está setorializado. Acho que vocês, né, que contribuíram, vocês conseguem ver. Por quê? A gente não tinha maturidade para chegar já dizendo que regras ou que até fomento a gente poderia dar para os setores antes que os setores se manifestassem. Então, esse plano será setorializado, na verdade, haverá outros planos setoriais, mas depois de conversa com os setores e uma abordagem mais próxima até, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que manifestem o interesse para começar a participar, mesmo que agora não envolva algo relacionado ao setor da saúde, né, da indústria da saúde, mas que futuramente comecem as discussões já em relação a isso. Né? Excelente, Cici, muito obrigado aí por ter nos atualizado e é muito bom saber que daquela nossa reunião já renderam frutos e como vocês trabalharam, né, em tão pouco tempo, e eu não tinha ciência de que tinham sido tantas contribuições realmente num intervalo de tempo bastante curto. Isso demonstra realmente como o tema é de interesse de toda a sociedade, não só da indústria, mas como do governo, da sociedade civil, porque resíduos sólidos, circularidade, perpassa todas essas relações, né? E se a gente for lembrar, estava falando com o Anselmo um pouquinho antes aí de começar, a gente tem um conceito aí de responsabilidade compartilhada no fim do dia, né? Esse é um conceito que a própria legislação traz e se a gente for lembrar, o que a gente está discutindo agora em termos de economia circular é uma evolução do que a gente começou a ter em 2010 com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E ela traz alguns princípios, né, de redução, de reutilização,
que precisavam ser implementados, né? A gente teve uma agenda que vai de 2014 mais ou menos até 2021, muito pautada ainda na questão de logística reversa, né? Esse é um tema que a BIMED abordou bastante, né, Jorge? A gente trouxe aqui e destacamos a importância já de entender esse instrumento que a legislação trazia, sabendo que estávamos ali pavimentando um caminho para discutir circularidade, né? Porque não basta trabalharmos em cima de um conceito só de um poluidor pagador e ter uma conta ali para pagar, um certificado de reciclagem para comprar. Isso não mudar, isso no fim do dia não muda hábitos, não mudam condutas. Então é muito interessante quando a gente olha para esses 5 eixos e perceber como eles se interligam. Quer dizer, a regulação, a norma, ela tem que estar casada também ou dialogar, por exemplo, com incentivos financeiros, né? Incentivos financeiros, a gente pode de novo voltar para o tema lá das compras públicas, que para o nosso setor é de fundamental importância quando a gente tem aqui no nosso país a dimensão que o SUS possui. Vou pegar um gancho, Cici, do que você falou justamente da questão federativa, né? Tem um eixo específico da questão federativa, o MDIC está executando muito bem esse trabalho, dialogando com os outros players, aí, os outros entes do fórum, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem a CETESB aqui, né, Anselmo, que é talvez não, com toda certeza é o órgão ambiental de referência em todo o país. A gente sabe que tudo que acontece na CETESB depois acaba sendo implementado ou inspirado em outros estados da federação. Então, a CETESB, na qualidade de licenciador, mas também de um órgão que trata, no fim do dia, do bem-estar ambiental, né? E isso envolve, com certeza, o tema de resíduos e circularidade. Seria legal ouvir de você como é que essa agenda, então, Anselmo, está caminhando dentro da CETESB. Agora eu sei, né, você está vinculado, existe uma nova diretoria de sustentabilidade que leva o tema além do nosso conhecido comando controle. Queria te ouvir aí como esse diálogo pode ser feito. Deixa eu só... Você tem um horário ainda um pouquinho mais de tempo? Você pode ficar um pouquinho mais? Cici? 5 minutos? 20? Tá ótimo. Então, desculpa, Anselmo. Vamos lá. Que bom, obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Pedro, Jorge. Satisfação conhecê-la, Cici. Nós vamos trabalhar e construir bastante coisa junto. Não sei se é possível colocar na tela. A gente mandou alguns slides. Obrigado. É mais assim, para a gente ter um conteúdo até visual. Se quiser, vocês passar para mim, por gentileza. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Como já dito aqui, eu sou o Anselmo, sou assessor na Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade da CETESB. Gostaria de falar um pouquinho, então, como é que está o papel da CETESB nessa governança e no fomento à economia circular. Lembrando que a CETESB é um órgão executor de políticas públicas aqui do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Acho que está falando que o passador está aí. Muito obrigado. Vamos lá. Vou falar um pouco da CETESB. Há 56 anos já está aí exercendo suas atividades. Então a gente já tem bastante repercussão das atividades da CETESB, especialmente licenciamento ambiental, comando e controle, áreas contaminadas, laboratórios. Tem bastante coisa que é referência, bastante coisa que tem atuado aí junto à sociedade paulista, tentando, né, fazer essa execução dessas políticas públicas e, obviamente, cumprindo estritamente a agenda normativa, a agenda regulatória do sistema nacional, do sistema federativo nacional. Isso nós estamos falando, então, nesses 56 anos que nós tivemos até agora. E agora? Né, nesse próximo período, qual que vai ser a CETESB do futuro? Né? O que a gente planeja dentro dessa realidade, desse século XXI, de como que essa agenda da CETESB ela pode se renovar, ir além daquilo que é importantíssimo você manter a rigidez do controle, o cumprimento às imposições normativas, mas onde que a gente pode avançar, a gente ir além, né? Lembrando que a gente sempre tem essa responsabilidade que é mútua, é coletiva, da gente sempre alcançar uma melhoria do bem-estar, né? Então a gente está falando
Então, em primeiro lugar, o compromisso com a sustentabilidade. Então, essa nova gestão da CETESB iniciada em 2023, o primeiro passo é identificar o histórico de melhores práticas internacionais na sua atuação, que a CETESB sempre tem se pautado também por isso, e também fazer uma reestruturação de colocar a agenda da sustentabilidade no âmbito das atividades da CETESB, ou seja, encravar as atividades da forma como pudesse ser melhor encaixada nessas atividades da CETESB, sempre buscando um além. Então a gente está falando o quê? Ampliar a missão institucional e a atuação da companhia, fomentar o desenvolvimento sustentável para o Estado de São Paulo. E foi aí que foi criado esse departamento de sustentabilidade na diretoria de gestão corporativa. E o primeiro passo foi a elaboração de um plano corporativo de sustentabilidade. Eu vou passar aqui rapidamente sobre esse plano corporativo, que muitas das proposições que a gente tinha de serem colocadas já em prática, especialmente isso que a gente está falando aqui como economia circular, a gente buscou ter esse estudo que foi feito por uma fundação contratada pela CETESB, para que a gente pudesse confirmar ou ver se era uma direção distinta de rota. Então, eu acho que rapidamente aqui o plano corporativo ele passou por diversas etapas, a ideia inicial do plano, uma imersão que foi feita com todas as áreas, então mais de 1.600 colaboradores estiveram representados nesse estudo. Nós passamos por um momento de benchmarking, identificando padrões em outros órgãos ou entidades correlatas, também com relação a benchmarking de mercado. Depois passou por um processo de diagnóstico, materialidade, e aqui a gente fez uma abordagem de dupla materialidade, olhando para dentro das atividades da CETESB e também olhando para fora. Como é que a CETESB, por ser um órgão ambiental, como é que ela pode promover a sustentabilidade? Então abordou esses dois eixos. Então aqui passando rapidamente, as referências normativas e frameworks, levantamento de 50 aspectos relevantes daquilo que estava sendo colocado em outros órgãos e outras entidades, no próprio mercado. Também esse estudo de benchmarking com empresas similares, obviamente os órgãos ambientais, o IBAMA por excelência, também Instituto do Rio de Janeiro, o INEA. Boas práticas, a gente trouxe a nossa empresa também do Estado de São Paulo, a Sabesp, e o aprofundamento. Então, utilizando aqui princípios, diretrizes, inclusive da Agência de Meio Ambiente norte-americana, também do Canadá, a gente buscou entender o que estava acontecendo e de que forma que a gente poderia trazer de uma forma mais científica esses parâmetros aqui para a CETESB. Obviamente, foi uma miríade de informações colocadas aqui para nós definirmos a materialidade. Então foram definidos 26 itens candidatos à materialidade, quando a gente então passou para a pesquisa de materialidade. Teve uma ampla participação, né? Tivemos colaboradores da CETESB, empreendedores, prefeituras, entidades da sociedade civil, outros órgãos do Estado, entrevistas com a alta administração, justamente para a gente tentar fazer uma abordagem. Na sequência foi feita uma análise também de riscos envolvidos e a gente chegou então em 11 temas materiais, 128 indicadores, monitoramento de metas e ações e estrutura de governança. Eu gostaria de destacar alguns itens que foram apontados e que foram considerados relevantes, materiais, aqui olhando da CETESB para fora, né? Então, além do modelo de gestão corporativa sustentável, a gente estimular o modelo de gestão corporativa através do próprio modelo. Também estimular a governança, transparência ativa e disponibilização da informação. Acho que a CETESB, como órgão público, não só prestar informação, mas também ir além, colocar plataformas em que o cidadão ele possa ter um acesso mais detalhado da informação, mais trabalhado dessa informação. Afinal de contas, são diversos dados que é muito importante a gente colocar para o mercado, até para você evitar informações e dados incorretos. Então, nada melhor do que isso, até para você estimular o comportamento sustentável, né? Então, com isso, os inventários de emissões de gás de efeito estufa do Estado de São Paulo, o painel dinâmico da logística reversa, que nós vamos falar daqui a pouco, e o fomento à sustentabilidade. Então, quando a gente está falando aqui de fomento à sustentabilidade,
obviamente que uma das grandes ferramentas, eu acho que uma das grandes agendas aqui é quando a gente trata de economia circular. Então nós estamos falando aqui qual que seria o papel, portanto, da CETESB. Em primeiro lugar, compartilhar experiências e soluções. Então isso é muito importante para que a gente possa estimular esse debate, trazer mais gente para essa construção conjunta, estimular que sejam difundidos casos de sucesso e estimular, obviamente, cada vez mais que o mercado adote isso como uma prática. É muito importante a gente entender isso, que além do controle e comando, tão importante quanto é também o comprometimento. Acho que as boas práticas de circularidade ela acaba envolvendo, o consumidor acaba também enxergando isso, acaba agregando valor também ao produto. Eu acho que isso é importante, isso a gente sempre precisa ter em mente, principalmente com o perfil do consumidor que a gente está vivendo agora no século XXI, né? Outras ferramentas da CETESB, licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, a gente entender como um instrumento de segurança jurídica. Não exatamente como entrave, como a gente já tem, muitas vezes se depara com esse debate, mas isso traz segurança jurídica, isso traz oportunidade também. Então, é um enfoque bastante importante, sendo que é muito importante esse olhar da CETESB para dentro também, porque inovações, novas práticas trazem novos desafios e a gente tem que internalizar e estar prontos para receber também essas novas tecnologias. E também fomentar aquilo que é sustentável, aquilo que vai além, não só de uma operacionalização, mas aquilo que vai trazer um ganho ambiental, a gente também ter um enfoque especial, um regulamento mais aprofundado sobre isso. Então, por exemplo, empreendimentos que valorizam valorizam o resíduo orgânico, por exemplo, com a geração de energia, por exemplo, com produção de biogás, biometano, a partir, um exemplo que a gente colocou aqui, que são alguns procedimentos recentes para a produção de biogás e biometano, né, através da agricultura, vinhaça, etc. Né? Também incentiva a gestão eficiente de recursos hídricos e a redução de resíduos com aproveitamento máximo, né, dos produtos. E também a gente traz aqui, vou falar um pouquinho aqui sobre a logística reversa como um instrumento nessa cadeia. E quando a gente está falando no papel da CETESB na logística reversa, e lembrando que tudo isso partiu, inclusive de termos de compromisso voluntários, e depois foi se acrescendo, foi entrando, foi se aprimorando como regulação, e hoje ele consta no próprio licenciamento ambiental, né, como condicionante, né, como de apresentação, de comprovar que está realizando a logística reversa, mas tudo isso foi um aprendizado. A CETESB já tem um histórico aqui, mais ou menos de 12 anos, que está atuando nessa agenda, obviamente cumprindo, está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tivemos essa transição a partir dos termos de compromisso para depois regulação, licenciamento de atividades envolvidas na cadeia, e aquilo que, né, toda normatização requer também a sanção, requer também que você tenha o controle disso aí, né? Mais recentemente, a gente está falando aqui de transparência ativa das informações. Queria só falar um pouco aqui do painel dinâmico da logística reversa. Qualquer cidadão pode acessar, ver todos os índices de logística reversa, pode ver a quantidade que foi coletada. Aqui a gente tem um gráfico que a gente está falando aqui, mais ou menos do histórico de como foi essa agenda de logística reversa. Tivemos a primeira fase de compromissos voluntários, depois teve um momento, vocês vão ver uma queda ali em 2016, 2017, que foi a reconstrução da normatização para a gente ter uma continuidade nos anos mais recentes, e você vai tendo novos termos de compromisso, novas adesões, novos setores que estão participando da cadeia de logística reversa. E qualquer cidadão pode consultar, pode colocar o CNPJ, ver se aquela empresa está cumprindo, tem o termo de compromisso, está aderente, está fazendo, está entregando os relatórios. Então, tudo isso tem colocado no site da CETESB. Só para a gente já encaminhar mais ou menos aqui para a conclusão, mais recentemente a gente soltou, inclusive na semana passada, né, no âmbito do Fórum de Economia Circular, o painel o Ecomapa de CETESB, onde todo o estado de São Paulo ele pode consultar os lugares de entrega de descarte de materiais recicláveis, tudo isso na página do CETESB. Eu só queria finalizar, então, portanto, com uma reflexão aqui, né, sobre essa agenda de economia circular, oportunidades e desafios. Pensando sempre que os modelos
precursores, eles têm o desafio de não ter um modelo, um benchmark muitas vezes para você seguir, ou você já tem um sistema finalizado para que a gente possa ver aqueles resultados e trabalhar, às vezes até com aqueles erros que ocorreram, e a gente possa se fortalecer com isso. Então, essa é a questão que a gente tem para o pioneirismo, né, para quem está começando, e que é o que muita gente vai fazer aqui a partir de agora, né? Então, tudo isso vai requerer uma ampla discussão, a gente tem que andar junto, a gente tem que construir isso conjuntamente. Eu acho que é uma mudança de paradigma até da sociedade, da forma de produção linear para essa produção circular. Como nós falamos aqui, é muito a gente manter o olhar, obviamente, do comando e controle, mas olhar bastante para o comprometimento, para o compromisso, né? A gente ter essa questão de não só fazer aquilo que tá colocando estritamente o cumprimento legal, mas onde eu posso ir além. E com isso agregar valor ao produto, a percepção também do consumidor, né? E a gente está falando aqui o que uma boa prática de mercado pode até afetar riscos reputacionais. Então isso é muito importante, né? Vai chegar no momento que vai ter essa análise, né, de riscos reputacionais versus os custos de implementação dessa melhora. E tudo isso uma ação conjunta, né? A cadeia produtiva deve atuar em harmonia, sempre observando, obviamente, desde o fornecedor, cliente, né, o pós-consumo, quem que está andando com isso, sempre atento para que tenha essa cadeia em harmonia, né? A cadeia da economia circular. Se um deles não estiver dentro, obviamente a gente tira aí esse fluxo, né? E os papéis dos diversos agentes, né? Nós, governo como ambiente regulatório, execução de políticas públicas, uma produção sustentável e uma cadeia com todos envolvidos de forma circular, o consumo e descartes conscientes, obviamente, que a percepção da população e do consumidor é muito importante, e, obviamente, com muito aprendizado, muito monitoramento e a gente renovando esse ciclo, como todo sistema assim deve ser. Então, muito obrigado aqui, vamos continuar batendo papo aqui, muito obrigado pela oportunidade da gente trazer esse debate aqui para vocês. Excelente, Anselmo, obrigado. Vou ter bastante pergunta aí para a gente dialogar, mas eu quero aproveitar os últimos 5 minutos aqui da Cici, né? Temos o quê? 4 minutinhos aqui para a gente respeitar o teu compromisso. Cici, você falou então sobre a próxima fase, né? Então, tem o site lançado com a estratégia nacional, que reúne os resultados aí dessa consulta pública. Obrigado por ter lembrado aí de vários temas que nos tocam, né, que a gente colocou o setor já naquela ocasião. E eu posso resumir para você que a tônica de todas as contribuições, elas têm a ver, em primeiro lugar, com segurança. Segurança. Então, assim, o nosso setor são produtos, são tecnologias que no fim do dia a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, tudo, e consequentemente, a gente tem uma regulação bastante, eu não diria engessada, mas bastante complexa, né? Que ela precisa e concebida dentro de um sistema linear de produção. Então, a gente, por falar que a regulação vai ter que ser alterada, sim, é verdade, mas a gente tem que ter muito cuidado nessa alteração também. Então, por conta disso, que é fundamental que o nosso, talvez o maior regulador, a Anvisa, esteja presente aqui, né, nessas discussões, como eu sei que está dentro do fórum, para que a gente dialogue justamente nessa evolução, por exemplo, na questão da como é que a gente vai aumentar, por exemplo, a oferta de produtos importados, né, que hoje a gente tem uma restrição específica, como isso é bastante criteriosa. Tem outros temas também relacionados à questão da assistência técnica, também, que é um mercado que vai surgir ou vai ganhar corpo como consequência da adoção de uma circularidade. Esses e outros temas que a gente trouxe. Então, eu queria te ouvir sobre esses próximos passos, como é que a ABIMED ou o setor de dispositivos médicos efetivamente pode colaborar. O que a gente poderia fazer como um próximo passo, até para que a gente leve essa mensagem para o nosso associado, que contribuiu bastante já graças
ao empenho de vocês conosco naquela ocasião do primeiro diálogo. Obrigada pela pergunta. Pedro, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é isso que eu comentei no começo, é mostrar interesse para ser convidado para fazer parte das discussões do grupo 1, pelo que eu entendi, que é justamente o grupo de ambiente regulatório. E já ter lá um detalhe um pouco maior de como vocês proporiam essas mudanças na legislação. Porque, veja, é como você falou, e pelo que eu percebi das contribuições, precisa ser alterado, mas precisa ser alterado com cuidado. Então, a Anvisa, como a maioria dos órgãos reguladores, eles vão trabalhar mais de forma reativa, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Mas a gente, como indústria, o MDIC, como sendo o Ministério da Indústria e os setores, a gente pode ser propositivo. Olha, a gente precisa mudar essa norma, mas dessa forma, né? Levando em conta a segurança, tanto a segurança jurídica como a segurança da pessoa, porque no final das contas lida direto com a saúde da pessoa, né? Então, assim, chegando com propostas de o que deveria ser mudado, o que não pode ser mudado, e tanto nessa questão da assistência técnica como na parte de importação, já dando um direcionamento de como o setor enxerga que essa circularidade pode ser alcançada. Perfeito. Acho que a gente tem uma oportunidade única aqui, viu, Jorge, de ser propositivo numa mudança de paradigma. Então, com certeza, eu acho que aquele foi um primeiro trabalho. A gente já tem as nossas linhas, depois até eu fiz uma apresentação, talvez com os principais temas, depois a gente pode disponibilizar, acho que nem é o caso de ficar falando sobre isso, vamos aproveitar aqui a presença deles para a gente trazer, enfim, e esclarecendo essas dúvidas. Então, Cici. Eu queria só trazer mais um ponto. Isso. O MDIC também está lançando um programa, não sei se vocês chegaram a ter acesso a isso, o programa Selo Verde. É um programa de certificação para aqueles produtos ou grupos de produtos que tenham que obedeçam a certos requisitos de sustentabilidade, entre eles a circularidade. E, obviamente, você não pode atrelar um selo às compras públicas, porque não é permitido. Mas, nas compras públicas, vão ser observados os requisitos que existem no selo do MDIC. Então, eu acho que é bom também ficar de olho nisso, para ver se o setor se interessa. Já tem alguns setores que se interessaram, né? Tem o setor do café, a indústria química vai entrar com uns 4 tipos de produtos, porque é como vocês falaram, é uma questão reputacional. Então, todos os setores já começam a olhar, olha, as pessoas estão de olho, então a gente tem que fazer algo de diferente para mostrar que a gente está com intenção de mudar. Então, assim, eu também deixaria essa dica, além disso. Muito bom, essa tua lembrança sobre o selo verde, né? Entre diversos compromissos voluntários que foram surgindo aí dentro da pauta do ISD, principalmente a partir de 2020, né? A gente viu muitas iniciativas e pouca, talvez, aderência a compromissos realmente reais e factíveis, né? E toda a discussão que vem disso sobre você não cumprir com compromissos ou se comprometer com aquilo que você não consegue entregar, né? Então, toda a discussão de greenwashing vem a cabo disso. Então, essa iniciativa do selo verde, vamos olhar, já foi um tema que a gente discutiu dentro de casa, um selo ABMED de qualidade, algo nessa linha. Eu acho que podemos ser um grande fomentador aí dessa iniciativa que vocês têm e trazer isso para dentro de casa. Cici, obrigado pelo seu tempo, vai lá, vai ter um trânsito para sair, mas o aeroporto é aqui pertinho, agradeço pela tua presença. Eu vou seguir aqui com o Anselmo. Obrigado, Cici. Temos mais quantos minutos aqui? São 7h23? Dá para ir até 7h30? Vamos até 7h30? Dá, Anselmo?
Selmo, bom, em primeiro lugar, parabéns por ter feito um relatório de sustentabilidade como deve ser feito, né? Eu li o relatório de vocês, é um exemplo de um relatório realmente que olha para dentro da materialidade e vocês identificaram, acho que, os pontos aí fundamentais pensando nesse papel de um órgão aí de controle. Você mencionou a questão do licenciamento ambiental, né? Como o Jorge estava comentando aqui, a gente tem em São Paulo, né, talvez aí o nosso maior parque fabril aí das empresas associadas, e muitas vezes essas empresas, né, para o exercício das suas atividades, elas precisam da licença ambiental, onde vem uma série de condicionantes ali. E a gente percebe que justamente condicionantes, elas hoje em dia elas vão muito além do mero cumprimento de obrigações legais, né? Ela parte justamente das obrigações legais, mas ela induz também comportamento. Por exemplo, aquele conceito, né, que a CETESB utiliza há muito tempo, da melhor tecnologia disponível, né? Então, quer dizer, olha, você não basta você fazer um controle aqui do impacto ambiental, um controle de poluição, mas você traga aqui a melhor tecnologia disponível. E isso acaba virando, inclusive, um benchmark para o setor, né? Então, acho que dentro dessa vertical aqui do licenciamento ambiental, é algo onde que vocês podem explorar bastante sobre quais são as iniciativas de circularidade que o nosso setor, por exemplo, está trazendo, com as ressalvas que eu fiz aqui para a CICI, entendeu? A gente tem temas que... Como é que a gente vai dialogar a questão de materiais, questão de contaminação, de produtos aí que oferecem um grau de risco mais elevado e, consequentemente, algum tipo de restrição para uma reutilização, para que ela volte em cadeias produtivas, com o atingimento de circularidade dentro do licenciamento ambiental. Eu acho que são temas que hoje a gente não enfrenta, mas possivelmente vamos passar a enfrentar, não é isso? Eu acho que é uma pergunta bastante pertinente, eu acho que até no momento que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, o licenciamento ambiental, ele tem esse cumprimento estritamente legal, né, das questões que são colocadas, e ele traz uma discricionariedade técnica bastante importante para o órgão, no sentido de, observando efeitos sinérgicos, observando de uma forma mais abrangente, olhando diversos aspectos, você poder trazer isso de forma, obviamente, com embasamento técnico, colocar isso numa condicionante. De certa forma, também tem um outro lado, que é um desafio, que muitas vezes as políticas públicas são induzidas ao instrumento licença ambiental. Então é uma questão, e você coloca uma carga muito grande para o técnico que está na ponta muitas vezes fazendo isso, porque aquela política pública ela é colocada, isso vai ser resolvido no licenciamento. Então é uma responsabilidade muito grande para a CETESB, como órgão que hoje tem que realiza o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, você manter a rigidez e o rigor, o estrito cumprimento da lei, com a razoabilidade que o processo merece também. Obviamente, né, quando a gente está falando de estímulo ao desenvolvimento econômico, obviamente que isso precisa ser olhado com extrema responsabilidade. Hoje, quando a gente olha para a logística reversa e vê o salto que ela deu quando ela entrou no licenciamento, e que o licenciamento ele não impôs a obrigação de se fazer a logística reversa. Nós já temos o regramento federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas já estavam fazendo ou se movimentando para fazer, e o licenciamento ambiental falou, eu estou olhando o meio ambiente, estou olhando as condicionantes, mostra para mim, gente, isso que você está fazendo também. E com isso, a gente conseguiu, na verdade, agrupar e sistematizar. Esse que foi o grande ganho de você trazer isso para o licenciamento. E isso começou de forma voluntária. Depois a gente passou, foi um passo adiante, isso para e passo, né? Obviamente, os setores foram vindo de acordo com as necessidades, com a regulação e, obviamente, com o impacto que isso traz para a sociedade. Agora eu vejo que a gente está chegando no novo passo.
eu vejo que a gente já tem, a gente tem conversado, como, obviamente, a governança é isso, né? Governança pública é você ouvir o que está acontecendo, ter essa retroalimentação e fazendo as políticas públicas, até porque elas vão precisar ser implementadas e só o órgão ambiental ela não vai implementar por si só. Não é só estabelecer uma regra, mas sim dar condições para que a sociedade assimile e faça isso. E nessas diálogos que a gente tem tido, já está surgindo com bastante força a gente avançar, não exatamente para um termo de compromisso de economia circular, mas no âmbito do termo de compromisso de logística reversa, a gente avançar para práticas circulares. Esse é um próximo passo que a gente, inclusive, está buscando construir. E é um próximo passo para a gente alcançar esse termo de compromisso de economia circular. Que baita spoiler você deu aqui para nós agora, mas é a lógica, né? Eu acho que o que você fala faz muito sentido, porque, vamos lá, colocando de novo o chapéu do advogado aqui, em termos de obrigações legais relacionadas à circularidade, elas não existem hoje. Não existem. Não tem nenhuma obrigação que você tenha que colocar um conteúdo reciclado ou reaproveitado num produto, salvo algumas certificações que a empresa tenha. Mas aí a gente já está no plano dos compromissos voluntários. Eu quero ter, como a Cis falou, um selo aqui que ateste que eu tenho aqui, que eu sou circular, eu tenho um selo verde. Então isso está no plano, né, dos compromissos voluntários. Como aconteceu com a logística reversa, que vocês trouxeram isso para dentro do licenciamento ambiental, e é muito interessante ouvir qual foi o resultado disso, porque a preocupação, eu lembro na época, era o seguinte: olha, não vou renovar minha licença se eu não estiver aqui dentro do acordo setorial federal aqui de embalagens ou de eletroeletrônicos, né? Que são dois temas que pegam muito aqui para nós, a questão de embalagens e de eletroeletrônicos. Né, o setor de dispositivos e equipamentos, a gente tem um componente B2C muito, quer dizer, um B2B maior, mas o B2C também ele é relevante, ele pega bastante para nós. E a partir daí a gente começou a olhar e falar, bom, tem uma regra aqui que se eu tenho uma indústria instalada no estado de São Paulo, se eu não estou fazendo a logística reversa, a CETESB não vai renovar a minha licença. Não é que ela vai autuar em relação à logística reversa, pode até atuar, mas eu acho que são outros 500. Agora, se vocês vão começar a trazer dentro de um termo de compromisso, que aí já tem uma carga de obrigação, porque é um termo de compromisso, quer dizer, você pode aderir ou não, né, o termo de compromisso. Se você ficar de fora, você vai ter algumas consequências também. Mas se quem adere a esse termo vai começar a ter, de fato, um nível de obrigação legal, para trazer o componente de circularidade, isso é muito importante, é algo que o nosso setor a gente tem que saber, como a gente soube lá atrás que a gente tinha que fazer logística reversa e muita gente ainda não sabia disso, né? Existia uma grande confusão, o Jorge vai lembrar, se era pós-consumo, se era consumo, se era plano de gerenciamento de resíduos, e a gente foi, né, falando sobre esse tema ao longo do que? Pelo menos 5, 6 anos a gente fala sobre isso, né, Jorge? Então é muito legal você da CETESB trazer essa informação que a gente vai ter, então, um componente de carga de obrigação legal muito em breve. A nossa preocupação é só que essa carga dialogue com todos os temas de segurança e prevenção, de risco que a natureza dos nossos produtos exigem, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento ao MDIC, por isso que a gente tem que dialogar com a CETESB e por conta disso que esse evento foi tão importante. Jorge, eu falei demais até, mas eu queria que você, enfim, fizesse as suas colocações. Vamos respeitar o horário aqui do Anselmo também, mas podemos seguir daí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Anselmo. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, repetindo que a gente está gravando aqui, transmitindo pelos nossos canais, eu acho que é importante, eu queria ressaltar aqui uma fala da Cici, quando ela disse que todas as nossas contribuições foram aceitas na consulta pública. Eu acho que isso mostra o resultado da associação como associação, né? Você levar o setor
organizado e harmonizado para uma consulta pública, você tem um resultado muito melhor, porque você representa institucionalmente aquele setor. Então, esse resultado de todas as nossas consultas foram aceitas para serem trabalhadas, é uma grande vitória da ABMED e do comprometimento das associadas com essa consulta. E eu tenho certeza que isso reflete também a nível estadual, na hora que você sabe que na CETESB você tem um órgão hoje muito mais consultivo do que apenas punitivo, né? E que você pode ter esse diálogo que a gente está tendo com o governo federal também junto à CETESB, né? Com essa novidade que você trouxe para a gente, eu vou acrescentar ao Pedro aqui um pedido que a gente tenha uma antecedência confortável para se preparar para o normativo, para ser segunda-feira no Diário Oficial a norma nova já publicada. Por favor, leva isso para a LIV e para a diretoria, para a gente ter um tempo para a gente se preparar. O Pedro vai ficar feliz que vai dar mais consultoria, mas enfim, a gente tem sempre uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas com antecedência o setor se prepara, o setor se mobiliza e contribui, porque a gente, cada vez mais, a gente sabe que a consciência ambiental não é moda, é uma exigência de negócio, de reputação e de futuro, né? Então, eu queria agradecer a CETESB, a parceria mais uma vez, colocar a ABMED totalmente à disposição, agradecer ao Pedro mais uma vez pela intermediação aí, pelo meio de campo. Essa parceria já vem de um longo tempo, como o Pedro falou, com certeza a gente vai prorrogar mais. Queria agradecer a quem está nos assistindo pessoalmente, através da transmissão, agradecer e uma boa noite para todo mundo. Obrigado.